osmorregulação é o processo que os animais usam para controlar a quantidade de água e sais, íons, dentro do corpo. Em outras palavras, é como o corpo mantém tudo equilibrado por dentro, mesmo quando o ambiente muda. A osmose é o movimento da água através de uma membrana semipermeável, que é uma barreira que permite a passagem da água, mas não de todas as substâncias dissolvidas. A água sempre se move do ambiente onde está menos concentrada em solutos hiposmótico para o ambiente onde os solutos estão mais concentrados, hiperosmótico. A osmolaridade é a medida da quantidade total de solutos em uma solução e explica por que a água se move dessa forma. Quando duas soluções têm a mesma concentração de solutos, chamamos de isosmóticas, e nesse caso não há um fluxo líquido de água. Na prática, isso afeta diretamente as células, definindo a tonicidade do meio. Em um meio hipertônico, mais concentrado que o interior da célula, a água sai da célula, que perde volume e murcha. Em um meio hipotônico, menos concentrado que o interior da célula, a água entra na célula, que incha. Portanto, a osmose é fundamental para manter o equilíbrio da água nas células e garantir que elas funcionem corretamente. Todos os animais precisam manter a quantidade certa de água e sais no corpo. Esse processo se chama osmorregulação. E dependendo de como eles fazem isso, os animais são de dois tipos. Os osmoconformadores, esses animais deixam a água e os sais do corpo igual ao ambiente. E os osmos reguladores, esses animais conseguem controlar a água e os sais do corpo mesmo que o ambiente mude. Para controlar a água e os sais, os animais usam sistemas excretores que filtram o sangue, guardam o que é importante e jogam fora o que não serve. Os animais são como pequenos controles de água ambulantes, cada um com seu jeito de manter o corpo com a quantidade certa de água e sais, seja no mar, na água doce ou em terra firme. Animais de água doce. Animais que vivem em água doce estão em um ambiente diluído, ou seja, a água ao redor tem menos sais do que o corpo deles. Por isso, eles têm tendência a absorver a água pelo corpo por osmose. O problema é, se não controlarem, eles podem inchar e até estourar células. A solução é excreta grande quantidade de água diluída, normalmente pela urina. Retém sais e íons importantes como o sódio e potássio, reabsorvendo-os nos rins ou em estruturas especializadas. São exemplos peixes de água doce como tilápias ou as carpas. Já os animais de água salgada, animais marinhos, vivem em água do mar, que é mais concentrada em sais do que o corpo deles. Ou seja, a água tende a sair do corpo deles para o ambiente, causando desidratação. O problema, então, nesse caso, é a perda de água e o excesso de sais. E como solução, eles bebem água do mar para repor líquidos. Excretam o excesso de sais pelas brânquias, rins ou glândulas especiais, como nos tubarões e raias, que retêm ureia para manter a osmolaridade próxima à da água do mar. Mantém o corpo hipotônico em relação ao ambiente, controlando o movimento de água e íons. Exemplos são os peixes marinhos como atuns, tubarões e cavalos marinhos. Os animais terrestres. Animais que vivem em terra firme enfrentam ar seco que tende a retirar água do corpo. A perda de água acontece principalmente pela respiração, suor ou urina concentrada. O problema está no risco de desidratação e perda de íons essenciais. E como solução, eles retêm a água no corpo, produzindo uma urina mais concentrada.
Mantém a concentração de íons estável através de processos renais e hormonais, como a ação da aldosterona, que aumenta a retenção do sódio, e do ADH, que aumenta a retenção da água. Algumas espécies possuem adaptações comportamentais, como se esconder durante o calor ou se alimentar de alimentos ricos em água. São exemplos os mamíferos terrestres, as aves e os répteis. Além de controlar a água, regular a água, os animais precisam controlar os íons no corpo: o sódio, o potássio, o cloreto, o cálcio e outros. Portanto, a osmorregulação ela permite que os animais mantenham a quantidade certa de água e sais no corpo, mesmo em ambientes diferentes. Cada espécie desenvolveu adaptações específicas para sobreviver na água doce, no mar ou em terra, garantindo o equilíbrio hídrico e iônico essenciais para a vida. Minhas referências e obrigado.